pessoal, eu sou a Giovana, eu sou mestranda pelo Programa de Biociências e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Eu sou orientada pela professora doutora Juliana Frimer Falcão e no laboratório da professora Juliana nós trabalhamos com bactérias, fazendo parte assim da microbiologia. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre alguns micro-organismos para vocês. Então, a aula ela é intitulada Rolê pelo Micromundo, Vírus ou Bactéria. Aqui, inicialmente, nós temos um roteirinho da aula, onde vocês aprenderão o que são, ou seja, o que é um vírus e o que é uma bactéria, qual a morfologia e a estrutura desses micro-organismos, como esses micro-organismos se reproduzem, vão conhecer algumas doenças causadas por alguns vírus e algumas bactérias e, por fim, aprenderão um pouquinho sobre o tratamento dessas infecções virais e infecções bacterianas. Então, vamos lá? Começando, então, com o que são esses micro-organismos e o que é a microbiologia. A palavra microbiologia, ela advém do grego e engloba o significado de micros, que quer dizer pequeno, bios, que significa vida, e logos, que significa ciência. Ou seja, a microbiologia, ela é a ciência responsável pelo estudo de organismos microscópicos, como o próprio nome já diz, micro-organismos. E além disso, as funções biológicas desses micro-organismos. Nós temos diferentes tipos de micro-organismos e eles são bem diferentes. Como, por exemplo, nós temos os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. E hoje nós vamos entender as diferenças especificamente em dois desses grupos, que são as bactérias e os vírus. Vamos começar então falando um pouquinho das bactérias. As bactérias são organismos vivos. Isso significa que elas são células, elas conseguem se reproduzir, elas conseguem manter um metabolismo. Ou seja, ela produz a sua própria energia a partir do consumo de algumas moléculas. As bactérias, elas pertencem ao reino Monera. Isso significa que elas são micro-organismos unicelulares, ou seja, apenas uma única célula. E além disso, elas são procariontes. Resumindo de uma forma muito simples, nós temos as células procariontes e as células eucariontes. As procariontes, elas apresentam uma organização, vamos dizer, mais simples. Elas não têm um núcleo e assim o DNA dessas células fica livre no citoplasma. Já as células eucariontes contêm um núcleo e o que chamamos de organelas membranosas. E para terminar de entender o que são as bactérias, nós precisamos saber que existem as bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doença, e aquelas bactérias que podemos considerar bactérias do bem. No nosso corpo, nós temos o que chamamos de microbiota, que são bactérias que elas estão ali e não causam mal ao nosso organismo. E algumas vezes elas até nos ajudam em determinados momentos. Podemos citar como exemplo as bactérias que vivem no nosso intestino. E agora vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Os vírus, eles não são células. Eles são nomeados como partículas infecciosas. Eles apresentam um material genético que nós podemos chamar, que podem ser DNA ou RNA, porém eles são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se multiplicar se utilizarem a maquinaria de uma outra célula. Eles têm que invadir a célula e fazer com que essa trabalhe para eles. E isso gera uma discussão muito grande em relação se um vírus é um ser vivo ou não. Atualmente, os vírus eles não são considerados seres vivos por não conseguir se multiplicar sozinho, por dependerem, por
precisarem invadir uma célula, para isso. Porém, alguns pesquisadores defendem a ideia de que eles são seres vivos porque eles possuem um material genético e têm a capacidade de causar doenças em diversos organismos. Nós temos vírus patogênicos e até existem alguns vírus que eles não são patogênicos para nós, ou seja, eles não causam doenças nos seres humanos. Porém, eles não são iguais às bactérias que fazem parte da nossa microbiota. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês terem um pouquinho de noção sobre o tamanho desses micro-organismos. Aqui nós temos os vírus, que eles apresentam um tamanho ali de aproximadamente 100 nanômetros. Aqui nós temos as bactérias, podemos perceber que elas são maiores que os vírus, lembrando que as bactérias são células. E lembra que eu comentei anteriormente sobre as células eucariontes? Aqui nós podemos ver também nessa imagem que as células eucariontes, elas são bem maiores que as células bacterianas. E comparando todas essas estruturas, um vírus, uma célula bacteriana, uma célula eucarionte, com um ovo de peixe, que ali já é algo muito pequeno, nós conseguimos ter essa noção do quão pequenas são essas estruturas. Elas são extremamente pequenas. E para a gente conseguir visualizar, nós precisamos utilizar microscópio eletrônico ou um microscópio óptico. E agora, vamos falar um pouquinho da morfologia e estrutura desses micro-organismos, começando com as bactérias. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa de uma bactéria, e nas células bacterianas nós podemos encontrar algumas estruturas chamadas de fímbrias. Essas fímbrias, elas ajudam a bactéria a se aderir a um tecido. Temos parede celular, temos a membrana celular e algumas bactérias têm o que chamamos de cápsula, que isso elas fornecem uma proteção da ação do nosso sistema imunológico. Também encontramos ribossomos, DNA, aqui nós temos flagelo. Esse flagelo, ele ajuda a bactéria na locomoção. E nós podemos encontrar essas células bacterianas agrupadas em diferentes formas. Quando elas são isoladas e redondinhas, nós chamamos essa formação de copos. Quando elas estão ali, são redondinhas e estão em duplinhas, elas recebem o nome de diplococos. Já quando elas são redondinhas e formam como se fosse uma correntinha, elas são denominadas estreptococos. Os estafilococos, eles formam como se fossem cachos, semelhantes a cachos de uva. Nós temos bactérias flageladas, nós temos bactérias que são denominadas de bacilos, elas não são redondinhas, elas são mais achatadinhas. Aqui nós temos também os esporos bacterianos, e esses esporos bacterianos, eles funcionam como um mecanismo dessa bactéria de resistir em determinados momentos. Falando agora sobre a morfologia e a estrutura dos vírus. Essa organização dos vírus, ela é mais simples. Nós podemos encontrar um material genético, que pode ser DNA ou RNA, um envelope, um capsídeo e glicoproteínas. E essas estruturas, elas podem se rearranjar. E podemos, assim, encontrar diferentes morfologias. Como, por exemplo, aqui na imagem, nós podemos ver o vírus HIV, o adenovírus, vírus da influenza, que é o vírus que causa gripe, papilomavírus, rotavírus, vírus da hepatite B, vírus ebola, vírus da raiva. E um pouquinho mais diferente aqui nós temos o bacteriófago. O bacteriófago, ele é um vírus específico de bactérias, ou seja, eles causam infecções apenas em bactérias.
E agora, como ocorre a reprodução desses micro-organismos? As bactérias, elas se reproduzem por um processo denominado de divisão binária, que é uma divisão, uma reprodução assexuada. Ou seja, a partir de uma célula bacteriana, nós temos ali o material genético, membrana, parede celular, ocorre então a duplicação desse material genético e a bactéria tem início a sua divisão, se dividindo assim em duas células filhas. E assim sucessivamente, sendo esse um processo que ocorre de maneira muito rápida. Já em relação à reprodução viral, lembra que eu disse que o vírus tem que invadir a célula para conseguir se multiplicar? Então, é isso que essa imagem mostra. Primeiramente, o vírus ele se adere a uma célula e injeta o seu material genético nessa célula. Lembrando que pode ser DNA ou RNA. E a partir disso, esse material genético do vírus, ele passa a comandar aquela célula e fazer com que essa célula produza inúmeras e inúmeras outras partículas virais. Até chegar um momento que tem tanta partícula viral, que essa célula ela se rompe, liberando assim um número maior de vírus para o meio extracelular, e esses vírus, então, eles vão invadir outras células e assim sucessivamente, completando o ciclo, que denominamos então de ciclo lítico. Em relação a algumas doenças causadas por bactérias e por alguns vírus, pelas bactérias nós temos a tuberculose, que ela é causada pelo complexo Mycobacterium tuberculosis. Nós temos a pneumonia, que é causada por bactérias que causam infecção no nosso sistema respiratório. Nós temos a febre tifoide, que é causada por salmonela. Nós temos a sífilis e a leptospirose. E como exemplo de doenças causadas por vírus, nós temos a Covid-19, que está em alta atualmente, que foi motivo de uma pandemia. Nós temos a febre amarela, a dengue é causada por um vírus, ebola é causada por um vírus, e temos o vírus HIV, que está ali relacionado às pessoas que vivem com HIV/AIDS. E por fim, em relação ao tratamento, ele é muito diferente também. Então, para tratar as infecções causadas por bactérias, nós utilizamos os antibióticos, também chamados de antimicrobianos, que são compostos que atuam em diferentes estruturas da bactéria, como, por exemplo, a parede celular, e assim matam esses micro-organismos. E lembrando que nós não podemos utilizar antibióticos sem a prescrição médica, porque o uso descontrolado desses antimicrobianos, ele contribui para a resistência bacteriana, ou seja, a bactéria ela desenvolve mecanismos que ela consegue sobreviver à ação desses antibióticos. Em uma infecção viral, o tratamento ele é um pouquinho mais complicado, porque lembra que eu falei que os vírus eles estão dentro das nossas células? Então, como nós vamos eliminar essas partículas virais sem causar um dano às nossas células? Porém, atualmente existem alguns antivirais, como exemplo, nós temos os antirretrovirais, que eles são ali utilizados no tratamento de uma infecção por HIV, que é chamado de coquetel. E para terminar, eu queria chamar a atenção da vacinação, porque nós temos vacinas que previnem uma infecção viral e uma infecção bacteriana. Então, o recado da aula é jamais deixem de se vacinar. Aqui são as referências utilizadas para essa aula. Gostaria de agradecer à Casa da Ciência, ao Hemocentro de Ribeirão Preto pela oportunidade, à Faculdade de Ciências Farmacêuticas pelo apoio institucional, FAPESP e a CAPES pelo auxílio financeiro. E queria agradecer a vocês, deixo aqui o meu e-mail e estou à disposição para qualquer dúvida e o que vocês precisarem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada!